É, as pessoas, nós ouvimos muito falar que nós sempre atraímos aquilo que está no mesmo alinhamento que a gente, ou na mesma frequência que a gente. E aí as pessoas se questionam muito, né? Nossa, como assim? Claro que não. Eu sou uma pessoa que eu faço isso, eu faço tal coisa, eu estou alinhado com isso, estou alinhado com aquilo outro. E aí vem todas aquelas questões assim, então eu não tô na mesma frequência, eu não tô alinhada com aquela pessoa que acabou se conectando comigo e não deu certo e me causou tanta coisa. E aí que vem a dúvida, né, que muita gente tem. Como que eu me conectei com uma pessoa que me ativou tantos gatilhos, tantas feridas, não deu certo e eu me alinhei com essa pessoa, eu estava na mesma frequência, eu estava na mesma camada que essa pessoa. Sim, de alguma forma sim. Quando a gente fala que relacionamentos são espelhos, é justamente por isso. Porque a forma como aquela pessoa se relacionou com você, a forma como vocês se relacionaram, deixou você de forma vulnerável e aí você consegue acessar feridas que se você não estivesse em um relacionamento, não ativariam. Você não teria esse desconforto emocional, você não teria essa vulnerabilidade que ativaria essas sensações, essas emoções que viessem à tona. Tudo isso que precisa ainda ser trabalhado em você. E aí a gente vai falar sobre todas as camadas que existem, né? Quando a gente vai falar de autoconhecimento, que você foi uma pessoa, uma criança moldada em um determinado ambiente, com determinados padrões de relacionamentos que você viu, que você aprendeu, que você entendeu que aquela forma era a forma correta de se relacionar, ou de ser tratada, ou de ser amada. E fora que tem os padrões de personalidade, né, os traços de personalidade, temperamentos, tem todas essas questões. A menina, geralmente, ela inconscientemente procura sim nos parceiros traços do pai, não exatamente o pai, né, mas da forma como ela foi criada, a forma como ela viu acontecerem os relacionamentos, é o espelho que ela, né, projeta inconscientemente. E também tem aquela questão das feridas, né? De rejeição, do abandono e todas as outras demais. Como que era o relacionamento com essa mãe? Quais eram os traços de personalidade? Algum familiar com traço narcísico? Essa pessoa desenvolveu uma dependência emocional? Essa precisa de autoconhecimento, de voltar para si mesmo. Então, assim, é além, né? Além de padrões inconscientes, traços de personalidade, como você foi moldada, crenças, o outro também, né? Então, esse é o espelhamento, porque geralmente o outro vai ativar na gente justamente esses gatilhos. Por isso que a gente fala que é espelho. Então, se a gente não está preparado emocionalmente para lidar com essas questões, por exemplo, como que é o preparado emocionalmente? Se eu me autoconheço, o gato, se eu me autoconheço, então eu me conheço o suficiente para identificar o que em mim está sendo gatilho, o que em mim está sendo padrão, o que em mim eu preciso transformar, né, e não rejeitar. Eu, inclusive, falei com uma pessoa o seguinte, ela falou assim, mas com sacanagem eu ter que lidar com isso tudo, que nem fui eu que fiz, eu fui moldada, né, foram padrões de outras pessoas que eu vi e tal, aquela questão. Eu falei assim, quanto mais a gente rejeita, mas isso se enraiza, dessa forma que Jung fala sobre as sombras, né? Quanto mais a gente nega o que precisa ser visto, o que a gente não gosta, mais aquilo se torna forte. Então, e o nosso inconsciente, por próprio mecanismo, ele tende a buscar sempre aquilo que é familiar e o que ele acredita que vai fazê-lo feliz, porque é baseado no que é familiar. Então, vem os ciclos repetitivos. Então, como eu disse, que o nosso inconsciente ele vai em busca disso, de o que satisfaz ele, né? A felicidade, a satisfação pessoal, a alegria, o que valida ele, e ele vai sempre buscar o que é familiar. E o que é familiar?
O que foi que você viu inconscientemente ao longo da sua vida em relação a isso? Então, vão tendo-se os ciclos repetitivos. E como que você interrompe isso? Quando você enxerga o padrão e para. Né? Você não precisa virar uma expert em padrões, em autoconhecimento, a não ser que você trabalhe com isso, né? Mas o suficiente para que você tenha independência emocional, clareza de comportamentos, né? Discernimento em relação aos comportamentos do outro para com você, se são saudáveis ou não. E se o outro também faz essa questão de alinhar com você. Então, só para a gente concluir que nem todas as pessoas que viveram em lares disfuncionais ou que não tiveram padrões tão bons, né? Para ela ser moldada e condicionada e aprender, né, como se relacionar, como ser amada, se colocar para a vida. Nem todas as pessoas que viveram isso na infância vão ter relações ruins. Não, eu tenho uma paciente querida, lindíssima, maravilhosa, pessoa muito boa, que viveu questões assim na infância, né, que uma desregulação emocional muito grande dos adultos responsáveis, e ela hoje é uma pessoa que quebrou o padrão. Nesse sentido familiar, a família dela é muito linda, né? E, assim, dá gosto de ver. Mas, às vezes, o bloqueio vem em outras áreas, entende? Da vida. Então, nem sempre quem viveu algo ruim na infância vai ter problemas em relação à sua vida, né? Mas, grande maioria de nós temos que